Aleluia, 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 aleluia. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Neste 21º domingo do tempo comum, a igreja nos traz o tema da salvação. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, Deus fala que Ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração, como dizendo, o seu proceder e o seu agir. E por conhecer essa realidade, então eu irei ao encontro de vós, aqueles poucos que eu salvar em Jerusalém e em Israel, serão anunciados aos 4 cantos do mundo, para comunicar o dom da salvação. Aqui nós temos umas verdades que são importantes para nós. Primeiro, quem salva é Deus. Isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. É o único que salva. Repete comigo: Jesus é o único que salva. Eu não salvo ninguém. Eu contribuo para a salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente empenhada a fazer o que ela não consegue fazer, salvar o outro. Às vezes o outro está morrendo e a gente se atira ao mar para salvá-lo, no mar da vida, e às vezes a gente acaba se afogando com o outro. Não sei se vocês percebem isso. Salvação
é algo que Deus nos dá, mas algo que livremente cada um de nós precisamos aderir. E a salvação pertence a todos os povos, não só ao povo de Israel, mas o novo Israel, que é a igreja, e todos aqueles que buscam a Deus de coração sincero e que têm como Cristo seu Salvador. Esse sim, a salvação bate à sua porta. Contudo, não basta simplesmente Deus querer nos salvar. Nós precisamos também desejar essa salvação e contribuir para essa salvação. Jesus está atravessando povoados e nessa travessia indo a Jerusalém, e lá em Jerusalém Jesus vai ser crucificado e ele vai derramar o seu sangue para nos salvar. E nesse caminho, alguém aparece para Jesus perguntando: é verdade que são poucos os que se salvam? Aí Jesus vai dizer, como que dizendo, sim, esforçai-vos para a salvação. Muitos vão querer, mas poucos serão salvos. Quem quer salvação aqui, levanta a mão. Eu também quero. Todos nós iremos nos salvar? Sim ou não? Não. E a gente tem que pensar nisso. É triste, mas a gente precisa pensar. Porque Jesus ele está atravessando, indo em Jerusalém, e ele se manifesta como Messias, como Salvador. Mas no meio do caminho ele vai encontrar muitas pessoas que vão admirá-lo, muitas pessoas que vão contrapor a ele, como os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes. E por mais que Jesus queira conceder a salvação a esses homens, ele não vai poder salvá-los. Um grupo porque não quer, um outro porque só admira, não adere ao projeto de Deus. Às vezes até parece que está aderindo ao projeto do Senhor, mas não está. E tomara que dentro da igreja não esteja acontecendo isso, nem comigo e nem com você. É quando nós nos importamos mais com os atos externos. Eu venho à missa, eu comungo, até me confesso, mas quando eu chego na minha vida lá fora da igreja, eu sou uma bagaceira. O mundo fala mais alto na minha vida do que aquilo que Deus está exigindo de mim. E é difícil a salvação, porque nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo nas nossas relações e nas decisões que a gente vai tomando em nossa vida. Porque senão nós não teremos salvação. Muitas vezes, nós estamos, como vai dizer a primeira leitura, quando o dono da casa vier, ele vai fechar as portas, muitos do lado de fora vão dizer: nós comemos contigo, escutamos a tua pregação nas praças, como que dizendo, escutamos a tua pregação na igreja. Mas ele vai se voltar para nós e vai dizer: eu não os conheço, não sei de onde vocês estão vindo. Mas por que isso? Porque tem muita gente que ainda não decidiu verdadeiramente para uma vida de conversão, para uma vida de intimidade com o Senhor. Foge do Senhor como o diabo foge da cruz. Às vezes está até comungando, está buscando a confissão, mas na hora em que precisa viver verdadeiramente o Evangelho, não vive. Aí a gente pode pontuar algumas situações. Por exemplo, hoje nós encontramos uma gama de pessoas, e isso não é ruim, é positivo, que cuidam da saúde corporal, dedicam 1, 2 horas cuidando do corpo, mas não dedica nem 10 minutos para Deus. Tem alguma coisa errada, não tem? Não reza, não medita a palavra, e tudo que vai fazer em relação a Deus é na pressa. Vai rezar o texto, o texto é uma oração difícil, então quase que reza igual os pastorinhos começaram a rezar, rezava o texto: Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Nossa Senhora teve que chamar a atenção deles, não é assim? E tem gente que reza tão rápido que nem entende o que rezou. Aí não serve. Mas tudo que é feito para as coisas do mundo é feito com prazer. Aquilo que
se dedica à vida religiosa, meu Deus, que maçante. A gente até começa a bocejar. Está assistindo a televisão, está todo mundo disperso. Manda rezar o texto, aí começa um bocejar, que até quem não está com sono começa a bocejar. Assim, que diabo poderoso, né? Que faz a gente querer dormir o sono para não dar atenção a Deus. Aí quando chega na nossa vida, comunga, no início da missa pede perdão a Deus de todos os pecados. Mas quando chega dentro das relações, não é capaz de pedir perdão a ninguém. Não é capaz de destruir o muro de separação. Aí fica com o coração pesaroso, trazendo uma série de sentimentos negativos dentro de si. Clama por misericórdia, mas não tem misericórdia. E o pior ainda é quando nós encontramos uma gama de pessoas que, em meio às suas imaturidades e seus sofrimentos, não são capazes nem de se perdoarem. É engraçado Deus, né? Porque Deus, Ele fala assim, eu te perdoo se você estiver arrependido. E Ele não nos cobra nada, a não ser a mudança de vida. Mas muitas vezes nós olhamos para o outro ou para nós mesmos e nós não somos capazes de nos perdoar. Aí como que nós queremos misericórdia se a gente não sabe também dar misericórdia? Aí a gente vai trilhando um caminho aonde a gente vai abrindo brechas para muitas coisas do mundo e a gente não vai vivendo uma vida de conversão. O Papa Bento XIV, Leão XIV, é uma salada de fruta que eu estou fazendo agora, com todos os papas. Ele falava que a porta estreita vai exigir de nós passar por momentos difíceis, dolorosos, mas a gente tem que aprender a passar por eles. A segunda leitura nos chama justamente a essa realidade, que Deus Ele vai nos corrigir. Quando o sofrimento bate à nossa porta, não é que Deus quer a nossa dor, o nosso chorar, não, é porque Deus permite com que isso aconteça para que nós possamos corresponder um pouco melhor e até acordar para a vida. E às vezes a gente diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas que tal você pensar, é uma oportunidade para que eu cresça. Porque aqueles que amam, Deus vai corrigir. Tem uns que, como eu, ele vai ter que usar uma chibata maior. Mas ele vai ter que usar, porque ele está agindo com misericórdia. Então o Senhor ele tem necessidade, ele se faz necessitar de nos salvar. Mas nós precisamos nos esforçar muito para que nós possamos alcançar a salvação. Nós precisamos sempre, diante de todas as situações, nos perguntar, eu estou dando do extraordinário ou eu estou sendo mesquinho? Dando pouco e exigindo muito. Olha para a cruz aqui atrás de mim. A cruz é sinal de uma entrega total. E nós precisamos aprender, nos entregarmos a Deus também nessa totalidade. E em todos os campos da nossa vida, na espiritualidade, na vida financeira, na vida emocional, na vida profissional, nós precisamos entregar o máximo para Deus. Mas existem áreas muitas vezes da nossa vida que a gente diz assim para Deus, aqui não, aqui eu sou o dono, aqui eu sou o rei, aqui eu sou o meu Salvador. E aí nós precisamos tomar cuidado. A dificuldade dentro da vida cristã está tamanha que muitas vezes nós encontramos dificuldade de fazer o mínimo. Repete comigo, o mínimo. Para mim, rezar todos os dias, comungando da palavra, praticando a caridade, todos os dias, saber viver o perdão, todos os dias, cortar a língua pela metade, fazendo silêncio, todos os dias, fechando os olhos do julgamento e abrindo os olhos da misericórdia. E também fazer penitência
Todas as sextas-feiras. Mas que isso, todas as sextas-feiras? Porque eu e você somos pessoas difíceis. Se nós não resistirmos um pedaço de carne nas sextas-feiras, nós não vamos vencer o demônio. E a igreja nos pede que a gente faça penitência para controlar os instintos da carne dentro da nossa vida. Mas a gente tem dificuldade de não comer carnes na sexta-feira. E a igreja ainda abre um espaço no Brasil dizendo, mas pode ser outra coisa, aquilo que está te levando a cair muito no erro. E a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue um pedaço de carne e se propor, pelo menos nas sextas-feiras, para muitas pessoas aqui, não entrar nas redes sociais, não ficar futricando a vida do outro, nem falando mal. Aí que é pior, porque o celular é a parte mais importante do corpo. Dorme até com o celular. Mas não consegue. Aí como que nós vamos conquistar os céus, se o mínimo nós não estamos fazendo? Aí, além de todas essas realidades, para aquele que quer viver uma vida de santidade, confissão mensalmente. Não, eu me confesso uma vez por ano e está bom, está ótimo para você, porque você está indo para o caminho do inferno. Mas não busca a confissão. Quer em todas as missas se colocar na fila da comunhão, mas não quer se colocar uma vez por mês na fila da confissão. Não, padre, o senhor está sendo exigente demais. Não, estou sendo exigente demais não. Tem um livro de espiritualidade para nós sacerdotes que ele vai dizer assim, os padres deveriam buscar a confissão semanalmente. E é vergonhoso a gente buscar a confissão semanalmente. Por que é vergonhoso? Porque assim como vocês sentem vergonha, nós padres também sentimos. Mas a gente tem que buscar, se a gente quer viver a santidade. Então é o mínimo do mínimo que Deus está exigindo e a gente ainda não consegue dar. Muitos vão querer se salvar, mas poucos passarão pela porta. Se não renunciar a si mesmo, não terão parte comigo. Tomara que no final da vida de cada um, Deus diga para nós, eu te conheço, porque você viveu aquilo que você dizia que acreditava, e a sua vida se transformou, e você permitiu com que eu fosse íntimo teu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.